Um dos casos de abdução mais clássicos do nosso país e inclusive chegou a ser investigado pelo governo brasileiro. O ocorrido ficou conhecido como Caso Pátero e envolveu duas abduções sofridas por um comerciante de Catanduva, cidade localizada a 385 quilômetros a noroeste de São Paulo. Seu primeiro incidente foi no ano de 1973, quando Pátero viajava de Itajobi a Catanduva. Era madrugada, quando ele deu carona a um estranho, um jovem enigmático e bem vestido que trazia consigo uma caixinha dourada que Pátero supôs que seria um isqueiro. Este caso é um dos mais complexos da ufologia no Brasil e até hoje vem sendo objeto de estudo para vários pesquisadores no país e no exterior. O Nilson Pátero morreu em agosto de 2008, aos 75 anos em Catanduva, mas seu nome batizou o que é até hoje um dos casos mais misteriosos e icônicos estudados pela ufologia nacional. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O caso Pátero, como ficou conhecido, envolveu duas abduções sofridas por um comerciante de Catanduva, cidade localizada a 385 quilômetros a noroeste de São Paulo. O primeiro incidente aconteceu em 1973, enquanto Nilson Pátero viajava de Itajobi a Catanduva. Era madrugada e os problemas de Pátero começaram depois de lhe dar carona a um estranho. O homem, um jovem enigmático e bem vestido, carregava apenas uma caixinha dourada como bagagem e disse se chamar Alex. Com cabelos louros e bem aparados, o rapaz media cerca de 1,75 m de altura e tinha grandes olhos azuis. Após ser deixado onde queria, Alex teria dito a Pátero que o visitaria um dia, repetindo seu endereço completo antes de ir embora. Intrigado, o comerciante voltou para a estrada e alguns quilômetros adiante seu veículo começou a falhar, levando-o a parar no acostamento. Pátero então avistou uma luz intensa que vinha em sua direção. Em um primeiro momento, pensou que se tratava de um caminhão desgovernado que vinha em sua direção. Contudo, o comerciante percebeu que a tal luz deixava parte de seu carro transparentes. Pouco depois, a luz se transformou em uma espécie de filamento azul. E Pátero viu que ela era emitida por um objeto com aproximadamente 8 metros de diâmetro, com formato parecido a duas bacias unidas, que flutuava a 20 metros dele. Aterrorizado, o comerciante abandonou o automóvel e tentou fugir a pé pela estrada, mas logo foi alcançado. Pátero apenas se lembra de ter sido levado para o interior da nave por meio de um foco de luz, desmaiando em seguida. Ele foi despertado na manhã seguinte por um policial que o encontrou deitado no asfalto e, curiosamente, seu corpo estava completamente seco, apesar de uma chuva que havia caído minutos antes. Além disso, depois de ser examinado em um hospital de Catanduva, os médicos constataram a presença de manchas esverdeadas em seu abdômen e seus cabelos, que eram claros, estavam mais escuros. O primeiro encontro de Pátero com os alienígenas chegou a ganhar alguma repercussão na região de Catanduva, mas logo o assunto foi esquecido e o comerciante voltou à vida normal. Isso até abril de 1974, quando ocorreu o segundo e mais notório encontro de Pátero com os extraterrestres, incidente que chegou a ser investigado pelo Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS. Nessa ocasião, também durante uma viagem de trabalho, Pátero se encontrava próximo a Guarantã, no interior de São Paulo, quando avistou as mesmas luzes estranhas na estrada. Contudo, ao contrário do que aconteceu da primeira vez, o comerciante conseguiu recordar mais detalhes da abdução. De acordo com o diário da região, o carro de Pátero foi descoberto abandonado na estrada, e o comerciante só foi encontrado 6 dias depois por um fazendeiro em Colatina, no Espírito Santo, a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua casa. Segundo relatou, ele teria sido levado para o interior da nave novamente, e lá dentro, além de reencontrar Alex, foi preso em um assento por meio de cintos e braceletes de aço.
O Sr. Onilson Pátero contava que achou estranho o jeito com que o rapaz, chamado Alex, se sentava no banco de seu Fusca. Disse achar estranho que quando pararam em um restaurante na beira da estrada, enquanto ele se alimentou, o rapaz apenas tomou um copo de água. Na verdade, apenas deu uma molhada rápida na boca. Ele pôde visualizar ainda, antes de ser abduzido a segunda vez, que os fios das torres de eletricidade estavam reluzentes de energia. Pareciam que os raios ou cobrinhas passavam pelos cabos. Ele ainda relatou que enquanto estava dentro da nave, pôde ver nos 5 dias e 4 horas que permaneceu lá dentro que o local era uma sala linda, maravilhosa. E por cima havia uma espécie de fio vivo que dava a impressão de ser uma teia de aranha. Parecia que os fios se mexiam. Ele relatava ainda que o local era uma sala redonda, azul, com pontos intercalados de luz. E no fundo da sala estava Alex. Então, Alex veio andando com os 2 braços levantados, como se estivesse sonâmbulo. Chegou a ele e disse: "Onilson, se acalme e não se apavore. Nada de mal irá lhe acontecer." Depois, Pátero se sentou a uma poltrona de borracha confortável com encosto. Segundo ele, nesse momento ele se sentou na poltrona e perdeu o controle. E só ficou com as lembranças desse 25 de abril de 1974. Ele relatava ainda que Alex colocou nele uma vestimenta como que feita de metal e um capacete. Pátero abriu então o visor e viu uma cidade, parecendo uma cidade europeia. Havia várias casas com o teto caído para o chão. Ele ainda viu que aquela cidade tinha uma montanha muito grande que ia até o alto e acabava coberta por nuvens, dando a impressão de ser a entrada de onde ele estava, embora não soubesse se era realmente. Alex ainda colocou espécies de pulseiras douradas nos pulsos e nos tornozelos de Pátero. Depois o colocou em uma espécie de caixa de isopor com o formato de um corpo humano. Depois já estava em outra sala maior, de uns 15 metros de comprimento e uns 20 metros de altura. Nessa sala existia também um cilindro muito grande que ia do piso até o topo. Tinha 5 cadeiras muito confortáveis e ele estava sentado em uma delas. Havia também um aparelho à direita e um aparelho à esquerda dele, que era muito parecido com um bebedouro de água. Ali havia 3 pessoas encapuçadas à direita. Ele estava vendo tudo quando chegaram 3 pessoas encapuçados humanos. Entre eles um homem de terno e gravata com cerca de 40 e poucos anos. Estavam todos andando em fila indiana. Foi aí que ele viu, embasbacado, que ele mesmo, ou um clone dele, estava vindo. Era uma cópia idêntica. O clone, depois, ficou cerca de 5 minutos olhando para Pátero, que decidiu então se levantar. Seu clone estava com a mesma roupa que Pátero usava na primeira abdução. Uma calça amarela, uma camisa vermelha e óculos de aros escuro e o mesmo blazer que ele usava. Este caso é um dos mais complexos da ufologia no Brasil e até hoje vem sendo objeto de estudo para vários pesquisadores no país e no exterior. O DOP se interessou pela história e exigiu que os envolvidos fossem interrogados. A pedido do órgão, os relatos foram depois analisados por Willy Wirtz e Max Berezovsky, 2 especialistas em ufologia. Berezovsky concluiu que o primeiro encontro de Pátero com os alienígenas parecia real, enquanto que o segundo provavelmente não havia acontecido. O Wirtz, por sua vez, concluiu que nenhum dos encontros havia ocorrido de verdade e que tudo não passava de invenção, encerrando a investigação oficial. Em 2008, Pátero faleceu aos 75 anos de idade em Catanduva, mantendo sua versão dos fatos. E seu nome batizou o que é até hoje um dos casos mais misteriosos e icônicos estudados pela ufologia brasileira.